No primeiro dia do Fórum de Comandatuba aconteceu a entrega do Prêmio LEAD 2012, que reuniu personalidades e formadores de opinião para celebrar os melhores líderes empresariais do ano. O 11º Fórum de Comandatuba começou com uma grande festa com a entrega do Prêmio LEAD 2012 e teve a presença de políticos e personalidades. Entre eles, Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza, ganhou como a líder do comércio. Ivan Zurita, presidente da Nestlé, foi eleito líder da indústria. Ambos não estiveram presentes, mas mandaram representantes. Entre os premiados também estão João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, como líder da comunicação. Edson Godoy Bueno, presidente do Conselho da Amilpar, foi eleito o líder do setor de serviços. Paulo Nigro, presidente da Tetra Pak, foi eleito o líder da sustentabilidade. E Viviane Sena, presidente do Instituto Ayrton Senna, líder de responsabilidade social. E seguindo a premiação, outro momento emocionante do evento foi a homenagem feita para as comemorações do centenário de Jorge Amado. E a filha do escritor baiano, Paloma Amado, foi receber as homenagens. Em nome do LEAD, do Grupo de Líderes Empresariais, governador, oferecer a você uma escultura que representa a mulher que foi tão bem reproduzida, governador Jacques Wagner, nos romances de Jorge Amado, na sensualidade dos personagens que ele criou, e a Bia faz essa entrega neste momento dessa linda escultura de material reciclado. No final da premiação, conversamos com o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que falou sobre o futuro do país. O Brasil que todos nós queremos é um Brasil, sob o ponto de vista ético, né? Um país onde o dinheiro público seja respeitado, onde as relações entre as pessoas sejam honestas, justas. Um Brasil que cresça, que gere emprego, salário de maior valor, um país que agregue valor, que seja um país com força industrial, porque isso é agregador de valor, serviços também importante, agronegócio que também avance, país eficiente, competitivo, né? Que cumpra essa vocação de ser uma grande nação e onde as pessoas sejam felizes, né? Diz que a obra-prima do Estado é a felicidade das pessoas. O anfitrião da festa, João Dória Júnior, surpreendeu a aniversariante e deputada federal Bruna Furlan, com parabéns e bolo no Prêmio LEAD. É uma alegria estar comemorando aqui meus 29 anos na ilha de Comandatuba, ao lado de tantos amigos, do João Dória Júnior, que ele sabe do respeito e da admiração que tenho por ele. Nós recebemos o João Dória e o Grupo LEAD na Câmara Municipal de Barueri por 2 vezes, o que foi extraordinário, porque os temas abordados são de grande relevância, de grande importância para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. Aqui hoje foram homenageados pessoas que são importantes para o Brasil e para os brasileiros através do seu trabalho. Então a gente tira daqui muitos ensinamentos, são lições que nós vamos levar para a nossa vida. E o esporte também teve seus representantes no Fórum de Comandatuba. O ex-jogador de basquete, Oscar Schmidt, e o ex-piloto de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, falaram das expectativas para a Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, de como eles imaginam o Brasil melhor para esses eventos. Nós temos uma população de quase 200 milhões de pessoas que tem tanto talento, tanto atleta, tanto esportista, sem os meios e as condições para começar o esporte básico. Então o Brasil tem uma chance fantástica com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas de crescer no esporte. Se o governo investir no esporte escolar, não agora, claro, mas daqui a, quem sabe, 10, 20 anos, a gente realmente vai virar uma potência olímpica e também vamos ter melhores pessoas. Porque não é só a escola, é ocupar o tempo ocioso das crianças e dos adolescentes. E o esporte é a melhor maneira de fazer isso. E o presidente
presidente do LIDE, João Dória Júnior, falou desses fóruns que acontecem pelo Brasil e de como eles recebem o resultado na prática desses debates. A cada ano o Brasil se renova e a cada ano nós temos aqui também uma expressiva premiação que confere a esses líderes, homens e mulheres, em diferentes segmentos da economia, do setor privado e também do setor público, o Prêmio LIDE, por aquilo que realizaram, pela destreza, pelo talento, pela criatividade, pela ousadia, pela liderança, pela transparência e pela governança. E o segundo dia do fórum foi marcado por seminários e debates sobre economia e educação, mas também deu abertura para outros temas como a corrupção. E o vice-presidente Michel Temer e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, não conseguiram escapar de perguntas sobre o caso Cachoeira. O Brasil é um país que está mudando muito. Ele hoje tem uma situação de pujança no cenário internacional. Nós tivemos milhões de brasileiros que deixaram a faixa da pobreza e hoje estão numa situação melhor na sociedade. Nós crescemos, mas há uma questão que tem que ser tratada. Infelizmente, o nosso sistema político ele continua gerando situações dessa natureza. Infelizmente, nosso sistema político ainda continua decepcionando muitos brasileiros. Eu sempre defendi a reforma política e isso não é um paliativo para nada. Se, por um lado, nós temos que punir aqueles que praticam atos de improbidade, nós temos que ser rigorosos com aqueles que praticam esse tipo de atos. De outro lado, nós temos que mudar a estrutura que gera isso. A corrupção, além de exigir punições, exige combate às causas. E uma das causas é exatamente o nosso sistema político. Nós não podemos esconder sujeira debaixo do tapete. Então, portanto, acho que nós temos que combinar iniciativas. Prisão dura, rigorosa, julgamentos rápidos para aquelas pessoas contra as quais tiverem provas de corrupção e, de outro lado, atacar as causas. São muitas, mas uma delas, sem sombra de dúvida, é o nosso sistema político. Matéria do Congresso Nacional. Você sabe que o governo não entrou nessa história, deixou por conta do Congresso. O Congresso vai desempenhar a sua tarefa. Institucionalmente, o senhor, como vice-presidente, se preocupa com esse enraizamento da corrupção? Não, em termos de executivo, de governo, não tem nenhuma preocupação, não vai atrapalhar o governo. Se a CPI for para combater a corrupção, como ela é bem-vinda. Pode atrapalhar a Copa para a Delta? Esse ano, o evento homenageou o centenário do escritor Jorge Amado. O TJ Alfa falou com exclusividade com a filha de Jorge Amado, Paloma Amado, sobre a importância da educação e da literatura no país. Ele sempre sempre se entusiasmava quando via pessoas, por exemplo, a classe empresarial preocupada com o bem do Brasil. Eu estava agora mesmo escutando as pessoas, os palestrantes, quem falou, e de repente se falava em distribuição de renda, coisa que o papai pensou a vida inteira, jamais imaginaria que ia chegar num fórum empresarial e ouvir dos empresários sobre a necessidade de distribuir renda que está excedente, que o povo precisa. Eu estou achando sensacional e acho que ele também ficaria muito feliz. Ontem me senti muito homenageada por ele ao receber a linha de escultura da Bia Dória, a joia da Casa Leão, mas estou ainda mais homenageada ouvindo as propostas desse fórum, que vêm tão de acordo com tudo que o papai falava. Eu estou muito contente. E de todas as propostas que estão sendo discutidas, a educação provavelmente é a mais debatida e a literatura está dentro disso. Queria que você falasse um pouquinho da educação e da importância da leitura. A educação é importantíssimo. Eu acho que o mais importante, e isso está sendo dito aqui, fundamental. E se falou muito dos analfabetos funcionais, daquelas pessoas que aprendem a ler, mas não sabem ler. E o livro é justamente o mecanismo que você tem de leitura. Você lê, aprende a ler e lê. E além disso, outra coisa que se falou sobre não se deixar de sonhar nunca. O livro leva ao sonho também.
aquele que a gente deve perseguir para sempre de maneira a conseguir realizar suas coisas. O livro é fundamental, não só para a educação, mas para a vida de todo mundo, em todas as áreas. E no próximo bloco, entrevistas com Viviane Sena, o presidente da Câmara, Marco Maia, ACM Neto e muito mais. Até já!